Existem partes da história humana que parecem ter sido apagadas. Relatos tratados como lendas pela arqueologia moderna, mas registrados como fatos em textos antigos. E o mais intrigante é que diferentes civilizações descrevem gigantes, seres híbridos e entidades vindas dos céus. Dos sumérios aos gregos, dos egípcios aos maias, surgem histórias sobre criaturas de força sobre-humana e conhecimento avançado demais para a época. A Bíblia os chama de Nefilim. Mas quem eram eles realmente? Apenas homens muito altos ou o resultado de algo muito mais perturbador? Hoje, no Entre Mundo, Ciência e Fé, vamos cruzar a fronteira entre o Gênesis e a genética moderna para investigar uma teoria polêmica. Os anjos caídos poderiam ter manipulado a própria estrutura biológica da humanidade. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino. Porque o que você vai ouvir hoje dificilmente é debatido nas escolas ou documentários tradicionais. O centro dessa discussão está em Gênesis 6:4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. A palavra hebraica usada é Nefilim, derivada de Nafal, que significa os caídos. Mas o detalhe mais importante é a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No hebraico antigo, a expressão Binai Ha-Elohim normalmente se refere a seres celestiais. Isso levanta uma questão intrigante. Entidades não humanas poderiam ter interferido biologicamente na humanidade? Ou o texto descreve algum tipo de manipulação genética avançada? A narrativa bíblica parece indicar que algo aconteceu não apenas no campo espiritual, mas também na própria natureza física humana. O livro de Enoque aprofunda esse mistério. O texto descreve os vigilantes, seres que teriam descido à terra trazendo conhecimentos proibidos, metalurgia, astrologia, fabricação de armas e cruzamento entre espécies. Aqui vale olhar isso por outro ângulo. E se essas descrições antigas forem interpretações primitivas de algo parecido com biotecnologia? Imagine uma civilização milhares de anos à frente da nossa, capaz de manipular genes como hoje editamos códigos em computadores. Os Nefilim talvez não fossem gigantes naturais, mas híbridos criados artificialmente. Parece ficção científica. Mas hoje já usamos CRISPR para editar DNA e modificar organismos vivos. O que hoje chamamos de ciência talvez fosse visto como magia pelos povos antigos. Uma das perguntas mais comuns é: se os gigantes existiram, onde estão os ossos? No século XIX e início do XX, jornais relataram descobertas de esqueletos gigantes em cavernas e montes funerários. Muitos desses relatos falavam de ossadas com mais de 3 metros de altura. A Bíblia também menciona gigantes com 6 dedos nas mãos e nos pés. Hoje sabemos que existe uma condição genética chamada polidactilia, causada por alterações durante o desenvolvimento embrionário. Para alguns pesquisadores alternativos, isso poderia representar vestígios genéticos muito antigos preservados até hoje. Agora chegamos à parte mais polêmica. Por que Deus destruiria quase toda a vida na Terra através do dilúvio? Alguns estudiosos acreditam que a corrupção mencionada no texto bíblico era não apenas moral, mas também biológica. A passagem afirma que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Outro detalhe importante está na descrição de Noé. A Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. No hebraico, a palavra usada pode significar sem defeito. Segundo essa interpretação, Noé não seria apenas moralmente correto, mas alguém cuja linhagem permanecia intacta. O dilúvio, então, deixaria de ser apenas um julgamento espiritual e passaria a representar um reset biológico para preservar a humanidade original.
Agora pense em algo curioso. Por que tantas culturas antigas falavam de semideuses? Hércules na Grécia, Gilgamesh na Mesopotâmia e várias outras figuras descritas como metade humanas e metade divinas. Talvez esses mitos não tenham surgido apenas da imaginação. Talvez fossem lembranças distorcidas de acontecimentos muito antigos envolvendo os Nefilim. Civilizações separadas por oceanos e séculos repetiam histórias semelhantes sobre gigantes e seres vindos dos céus. A Bíblia afirma que os gigantes existiram naqueles dias e também depois. Isso sugere que algo daquela antiga linhagem teria sobrevivido. Mais tarde aparecem Golias e outros gigantes mencionados no Antigo Testamento. Agora traga isso para os dias atuais. Vivemos na era da engenharia genética. Cientistas já conseguem editar genes humanos, modificar organismos e estudar aprimoramentos biológicos. A pergunta inevitável é: estamos repetindo algo que já aconteceu no passado? O que antes era associado aos anjos caídos, talvez hoje esteja sendo reproduzido em laboratórios modernos. Os Nefilim permanecem como um dos maiores mistérios da conexão entre espiritualidade, história antiga e ciência. Para alguns, são apenas símbolos mitológicos. Para outros, evidências de que a humanidade teve contato com algo muito além da compreensão comum. Mas uma coisa chama a atenção. Praticamente todas as civilizações antigas preservaram histórias sobre gigantes e seres híbridos. Talvez isso signifique que nossa história seja muito mais complexa do que imaginamos. Se você quer continuar explorando mistérios que conectam arqueologia, ciência e fé, já se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha este vídeo e comenta sua teoria. Eu sou o seu guia aqui no Entre Mundos, Ciência e Fé. Porque a verdade talvez esteja exatamente no ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. Até o próximo portal.